E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar com vocês um assunto bem delicado, né, que talvez até polêmico para alguns, né, que é uma questão que está ficando cada vez mais em evidência, né? São vários dos problemas que os Estados Unidos estão tendo com tudo que está acontecendo, né, com o apoio à Ucrânia, a Israel, né, até diretamente, né, e o problema na sua indústria bélica também, que é um problema de muito tempo, mas que agora está ficando em evidência por conta que eles estão precisando trabalhar, né? Então é uma coisa muito delicada que na verdade envolve vários assuntos, né? Os assuntos mereceriam vários vídeos cada um, né? Então talvez até faça, né? Mas por enquanto é para falar essa situação geral, tá? Isso aqui eu estou tudo falando com base num texto que eu mesmo fiz para a revista Sociedade Militar, que o link vai estar aqui embaixo, tá? Para quem quiser ler. E é isso, né? Vamos lá, sem mais enrolação, vou começar o assunto aqui do vídeo de hoje. Então vamos lá. Para começar aqui, para vocês terem uma noção, né, já faz, né, alguns anos que os Estados Unidos estão tendo uma crise de capacidade operacional, né? Isso tem vários motivos, né? Porque apesar de eles terem o maior orçamento militar do mundo, né, disparado, eles estão tendo altos custos, né, para começar, mas problemas como sobrepreço, por exemplo, né, escassez de equipamentos, uma complexidade exagerada dos equipamentos, né, e suprimentos, várias coisas nesse sentido, né, que estão levando à escassez, né, e isso está levando a que alguns analistas americanos até chamam de espiral da morte, né. Essas questões estão deixando os Estados Unidos menos eficiente em manter a força, né, pronta para conflitos prolongados, especialmente, né, ou de alta intensidade, como estão aparecendo aí no mundo afora, né? Então, isso é um risco para os Estados Unidos, claro, né? Só para vocês terem uma noção, né, enquanto o custo das armas, né, aumenta, o número delas diminui. Então, por exemplo, vou falar isso daqui mais para frente, mas 3 exemplos aqui, né? Os B2, né, que era para ter 132, só tem 21, né? Os F-22 também tem 187 e foram prometidos 750. E também o navio da classe Zumwalt, né, prometeram, era para ter feito 32 e só tem 3, né? Então isso aqui fica bem nítido de como a capacidade, não só militar americana, mas de produção, efetivamente, está bastante agravada, né? E nisso aqui, né, fazendo um gancho, a gente já pode começar a pensar aquelas questões, por exemplo, o enfrentamento com a China, né? Que eles ficam se colocando de uma forma a que pode ser que eles venham enfrentar a China no futuro, só que eles não estão se preparando adequadamente para isso, né? Então, para ficar aí uma coisa a ser vista, né? E vamos entrar aqui já num aspecto que é dos custos ridículos, na verdade, e alguns sobrepreços, né? Uma boa parte desse problema já está nisso aqui, né? Porque, como eu falei, apesar do orçamento militar americano ser gigantesco, o gasto desse orçamento não é muito bem feito, né? Aí tem vários outros motivos, né? Mas um exemplo bem simples, né, e bem notório é de um caso que foi publicado recentemente, né, em que a Boeing cobrou 8.000% a mais do comum, né, do preço de mercado, para um dispenser de sabão. Simplesmente, né? E outro também é de privada, né, algumas privadas que custaram mais de $10.000. E esses casos não são isolados, isso tem sempre, tem um monte. Então, isso está falando o quê? Com que o Pentágono, né, gaste muito dinheiro a mais, né, sendo que não tem o retorno disso. Tipo assim, eles têm muito dinheiro para construir uma força robusta, só que esse dinheiro não está se transformando numa defesa robusta, né? Eles só estão usando para quê? Para sugar dinheiro do governo, né? Especialmente as empresas, né? Assim, diretamente falando, as empresas contratadas pelo Pentágono e tudo mais, né? E também
os Estados Unidos, né, estão com dificuldades com os altos custos dos equipamentos em si também, né? Porque também eles estão se tornando cada vez mais complexos. Mas já vou falar disso, né? O Project on Government Oversight, que é conhecido como POGO, né, também, ele revelou que muitos contratos são fechados com empresas com valores muito altos, né, e não tem um retorno disso também, que nem eu acabei de falar, né? Com contratos de longa duração e sem concorrência. Então, as empresas pegam e colocam o preço que quiser, né, aumentando pra caramba o lucro e sugando totalmente, que nem eu acabei de falar, né? Só que o problema é, sem garantir que eles vão conseguir entregar adequadamente, né? Que nem a gente falou agora há pouco. Pô, era pra ter 750 F-22, tem 187. É muita diferença, né? Isso aqui, eu tô falando de um caso, ainda tem a questão da complexidade, mas isso aqui também serve até pra questão das munições, que nem a gente viu aqui com relação à guerra da Ucrânia, né? A gente viu a disparidade da produção da Rússia e do que o Ocidente inteiro consegue produzir para enviar para a Ucrânia. Tanto que está gerando uma superioridade absurda de artilharia da Rússia para a Ucrânia. Isso está impactando diretamente no campo de batalha, né? Então, assim, a prova é, a indústria bélica ocidental é incapaz de competir com outras no mundo moderno, né? Ou seja, a capacidade militar do Ocidente, no caso da OTAN, vamos dizer assim, né, é bastante limitado. É muito menor do que se promete. Porque eles não têm condições de sustentar um esforço de guerra para uma guerra de alta intensidade e prolongada, né? Como ele está mostrando, né, lá na Ucrânia, em Israel, né, no Oriente Médio como um todo. E como seria, com certeza, contra o Irã, contra a China, né, em qualquer um desses conflitos maiores, né? Eles têm condições de lutar uma guerrinha contra insurgente. Mas uma guerra de alta intensidade, não. Agora, indo para um segundo ponto, é a questão da complexidade exagerada, né? Isso intensifica ainda mais a questão dos custos, né? Porque quanto mais complexo o negócio, mais caro ele fica, claro, né? E isso está piorando ainda mais a questão dessa perda de capacidade operacional. Pode até parecer contraditório, porque quando você faz um equipamento mais complexo, mais pesadão, né, geralmente ele tem uma capacidade maior, né, um equipamento mais letal, mais bem protegido, sei lá, qualquer coisa, né? Em tese é isso. Só que na prática a questão é que você não consegue produzir tanto, ou ele é muito caro para produzir muitos, né? E isso é um grave problema. É que nem a gente viu na Segunda Guerra Mundial, os alemães fizeram tanques de guerra, por exemplo, excepcionais. E aviões também, né? Só que eles não tinham capacidade de produzir tantos o suficiente para conseguir impactar, né? Mais pro final da guerra, agora eu esqueci qual que foi o veículo em si, mas foi produzido 6 só. O que vai adiantar, né? 6 tanques de guerra dos melhores que existiram. Não vai mudar a guerra. Agora, você produzir 6.000 de um tanque bom, já pode impactar. Pode não fazer ganhar a guerra, mas já impacta o campo de batalha, né? E mesmo sendo um tanque não tão excepcional, mas só um tanque bom, né? Como foi, por exemplo, o que os soviéticos fizeram, né? Conseguiram colocar em massa tanques que cumpriram a missão, né? E isso aqui está acontecendo muito com os Estados Unidos, né? Como eu falei já, esses exemplos todos que eu falei, o B-2, o F-22, qual que foi o outro que eu falei? O LCS, né? Ninguém duvida... Ah, não, LCS não, o Zumwalt. Ninguém duvida que são tecnológicos. Só que são tão tecnológicos que não dá para produzir um monte, né? Ainda mais, essa conversa vai muito mais a fundo, né? Porque também você tem a questão do suprimento de matérias-primas, né? Que muitas delas vêm da China. Então, tem isso aí também. Mas... muitas vezes o Pentágono acaba aprovando alguns projetos que tem um custo extremamente mais alto para chegar numa tecnologia, só que tipo, não precisa de tanto, né? E até que nem eu vi alguns militares americanos falando, né, que os caras querem colocar até um mínimo apetrecho assim, tecnológico desnecessariamente, né? E isso acaba tornando muito mais caro até.
né? Então, isso aqui é um problema grande. Porque até eles aprovam um projeto que tem um custo absurdamente mais elevado, né? Porque tem uma tecnologia mais avançada, só que tipo, não tem necessidade, e também isso limita a quantidade de equipamentos que você consegue fazer e ainda fazer manutenção, né? Por exemplo, a manutenção desses equipamentos todos é muito cara, né? E isso você vai impondo uma dificuldade não só no orçamento de defesa. E isso por si só acaba gerando uma dificuldade para o país como um todo, né? Um país que tem um orçamento de defesa tão grande, é um esforço muito grande que o país tem que fazer para manter essa defesa, né? E esse dinheiro vai deixar de outros lugares, né? É uma conversa bem mais profunda isso também, mas vamos continuar aqui, né? Um exemplo muito claro disso aqui é o projeto do F-35, né? Ele foi projetado para ser um avião multifuncional, né? Desculpa aqui, né? Só que ele tem custos de operação e de manutenção muito caros, né? Muito altos, né? Custos muito caros é muito difícil, né? E por outro lado também ele tem uma reduzida capacidade de carga de armamento, né? Então você tem um avião que é muito mais caro para fazer, muito mais caro para manter e para operar, e ele tem uma capacidade menor. Pô, fica difícil assim, né? E fora aquela coisa, né? Para cada missão que você dá a mais para um equipamento, você tem que fazer outras coisas e vai piorando ainda mais a produção. Tipo assim, vai tendo que fazer mais coisas para produzir, ou seja, vai demorando mais para produzir, vai ficando mais caro, né? É muito mais difícil. E cada coisinha a mais também é uma coisa a mais para dar problema. Isso é uma coisa que no âmbito militar é muito forte, né? Se você pega um sistema que é simples, beleza, ele pode não ter todas as capacidades ali, mas ele dificilmente vai dar um problema. Então, tipo, você consegue usar muito ele. Agora, coisas que são muito complexas, qualquer coisinha já dá um probleminha que já não dá. Então vamos supor, no caso de um caça. Deu um probleminha numa lente de um sensor que nem é tão usual, mas tipo, já não dá para usar o caça. O caça tem que ficar em solo. Sendo que um avião mais simples, vai voando, né? É um dos aspectos, né, que é a rusticidade, né? Então, isso aqui é uma coisa que é muito importante, né? E justamente por conta disso, né, segundo o Government Accountability Office, né, o custo elevado de manutenção do F-35 e alguns outros sistemas, né, complexos impede que os Estados Unidos mobilizem uma quantidade suficiente de aviões em um curto prazo. E isso aqui significa o quê? Que se eles precisarem mobilizar com uma certa rapidez, né, a Força Aérea, a defesa, né, deles mesmo, eles vão estar bastante reduzidos, ou seja, estão vulneráveis, tá? Isso significa que só um pouco, né, só alguns dos F-35 estão realmente prontos para operar, né, em qualquer situação ali, né, em qualquer momento, né, que é uma limitação crítica se você pensar, né, o momento que a gente está passando no mundo, né, qualquer momento pode acontecer alguma coisinha. Vamos supor, a qualquer momento pode ser que saia de controle aquela questão, aquela crise entre China e Filipinas, que eu já falei em vídeo aqui. Vamos supor que saia do controle e comece um conflito ali limitado. Os Estados Unidos está diretamente apoiando as Filipinas, só que eles não vão ter o que mandar para apoiar. Nessa aí já é o tempo suficiente da China conseguir já alguma vitória tática que leve a uma vitória estratégica, algum desenvolvimento nesse sentido, né? Então é uma situação muito complicada, né? Mas a gente também tem outros exemplos muito fortes também, que nem o LCS, né, que foi que lá é conhecido como um Little Crap Ship, né, que seria o Littoral Combat Ship, né, que ele recebeu esse apelido porque ele tem muitos problemas por conta da complexidade dos equipamentos do navio mesmo, né? E ficou extremamente caro, tanto que só fizeram 3, era para ser 32, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre esse assunto aqui, muito relacionado a esse aqui que a gente está falando, né, algum tempo atrás. E lá eu falo mais detalhadamente disso aqui também. Então, eu vou ver se eu deixo aqui também nos cardzinhos depois no final do vídeo para quem quiser assistir também. Mas vocês vão ver o que é esse Little Crap Ship, né? Mas a gente tem outros exemplos, que nem o V-22 Osprey, que é aquele avião que ele tem as asas dele rotacionam para cima e para frente, né? Então o avião consegue decolar e pousar aqui em helicóptero e voa aqui em um avião, né? É interessante, só que é um sistema tão complexo
que sempre dá problema. E já aconteceram muitos acidentes por conta disso, né? A última vez que teve foi lá no Japão, morreu a tripulação e eles suspenderam o voo dos Osprey no mundo todo por conta disso, né? Já voltou, mas porque não adianta, né? Mas é só um exemplo de como que é complicado isso, né? E também a gente tem o exemplo do projeto do M2 Bradley, que está sendo muito usado na Ucrânia, lá o pessoal está falando muito, que realmente parece que depois de muitos anos eles resolveram alguns problemas, só que ele é um veículo extremamente complexo também. Porque também, como tem um filme chamado Pentagon Wars, né, acho que é Máquina de Guerra aqui no Brasil, ele explicita perfeitamente isso. É claro que ele é meio paródico, mas assim, ele mostra muito bem como que funcionam esses projetos todos nos Estados Unidos, né? Ele é baseado em fatos reais, no projeto do Bradley mesmo. Ele mostra que assim, era para ser só um substituto do M113, né? Que é aquela caixinha de fósforo, né? De transporte de tropas. Aí chega acho que foi a Marinha, e fala, não, eu quero que ele seja anfíbio. Aí chega a Força Aérea e fala, não, ele tem que ser aerotransportável. Aí chega o Exército, não, eu quero que ele tenha um equipamento antitanque. Começa a ter tanta coisa que ele tem que ter que fica inviável, né? Fica um Frankenstein absurdo, muito caro e, como eu estou falando até agora, acaba sendo complexo demais, né? Então é muito complicado, né? E a gente pode lembrar também que tem vários equipamentos, vários projetos, né, que nem chegaram a ser um produto final ou pelo menos entrar em serviço, né? Como a gente tem os mísseis hipersônicos, né, que o projeto americano foi encerrado, eles não conseguiram chegar e estava sendo muito custoso, e os canhões a laser, né, que eu até acho que pode não ser uma Wunderwaffe, eu acho que pode ser uma coisa usual mais pra frente, só que já drenou muitos recursos disso e não deu nada ainda, né? Então é só para mostrar para vocês um pouco como que está complicado isso tudo aqui, né? E como a mentalidade para equipamentos de defesa americanos também está acabando atrapalhando até eles mesmos, né? Seguindo isso aqui, né? Se a gente pegar e somar os custos altos e a complexidade de produção, o resultado é o quê? A incapacidade, né? Inaptidão da produção e da logística, né? Essa situação ela se apresenta de uma forma geral nas indústrias bélicas ocidentais, né? Por um agravante lógico, né? Assim, faz bastante sentido, né? Depois que acabou a Guerra Fria, né? E por conta disso também diminuiu a necessidade, né, de grandes quantidades de equipamento, né? De manter uma indústria bélica com muita capacidade, né? Na cabeça deles, eles foram reduzindo, né, as linhas de produção, a capacidade produtiva mesmo, né, mantendo uma capacidade mais reduzida para questão de custos também, né, para ter um lucro maior às empresas, né. Caralho. Agora que estão voltando conflitos de maiores intensidades e mais de uma duração maior, né, ficou muito claro que a indústria bélica ocidental ela perdeu a capacidade mesmo, né? Eles não estão dando conta de sustentar uma guerra de alta intensidade. Isso porque eles não estão nem diretamente envolvidos, né? Isso é basicamente na Ucrânia, né? Porque eles não estão conseguindo fornecer os equipamentos o suficiente, né? Equipamentos e insumos, né? Do quanto a guerra precisa, né? Mesmo que eles estão enviando em grande quantidade, eles estão enviando bastante equipamento para lá. Só que não é o suficiente para o que a Ucrânia precisa, né? Para fica mais fácil de entender assim, né? Como eu falei, isso ficou muito evidente com a questão das munições de artilharia, né? Mas com várias coisas aqui, os sistemas de defesa também, né? Por exemplo, né? Mas isso ficou ainda pior para os Estados Unidos com a questão do Oriente Médio, né? E também porque, né, os Estados Unidos está agora envolvido mais diretamente, né? Seja no enfrentamento dos Houthis ou ajudando a defesa de Israel, né? Isso também, sem contar que eles estão na Síria e no Iraque também, na Síria ilegalmente, e no Iraque, né, que tem várias bases por ali que estão também tendo coisa ali, né? Não é que ninguém fala, fica bem escondido, mas rola coisa lá também, né? Então, para vocês terem uma noção, os Estados Unidos têm cerca de 400 mísseis
SM-3, que é Standard Missile 3, né, que eles são usados para interceptar mísseis balísticos. Cada um tem um custo unitário de 13 a 28 milhões de dólares. Em abril, eles gastaram alguns desses, né, para tentar ajudar Israel, que só nessa leva de mísseis que eles gastaram foi entre 52 e 196 milhões de dólares, só de alguns mísseis que eles lançaram, né. Em outubro, agora, né, Israel recebeu um dos 7 sistemas THAAD dos americanos, né. Cada um dos sistemas só custa 1 bilhão de dólares, incluindo os mísseis interceptadores, né. Mas esses mísseis custam mais de 600 milhões de dólares. Até o ano passado, os americanos produziram 800 mísseis para o THAAD, no tempo todo, né? Então, o que acontece? Qualquer recarga, né, qualquer reabastecimento que eles fizerem para Israel pode consumir até 25% do estoque americano, ou um custo de 2,5 bilhões de dólares. Então, assim, olha, cara, não vou nem falar, olha essa merda, não tem como, é muita coisa, né? Mas, segundo algumas estimativas, né, excluindo os mísseis de defesa aérea de curto alcance, os navios da Marinha Americana eles têm capacidade para carregar aproximadamente 10 mil mísseis, né, nos sistemas de lançamento vertical, né? Por isso que é excluindo os de curto alcance. Se todos os navios da Marinha usarem esses mísseis, né, eles ficariam com déficit, né, de 3 mil mísseis para recarregar todo mundo. Aí você pode falar, claro que não é assim que funciona, né? Eles não usam todos os navios carregados totalmente o tempo todo, né? Mas é só para ilustrar essa questão de capacidade. Porque numa guerra de alta intensidade, isso aqui seria logo usado. Por exemplo, recentemente, né, nessa questão dos Houthis, eles tiveram vários navios que tiveram que retornar para as bases porque eles gastaram toda a munição para remuniciar. Isso, tudo bem, é só alguns navios ali. Tem algumas outras regiões que estão muito mais tranquilas, não precisam nem enviar tantos navios, e os navios que estão lá não precisam nem usar tipo, uma capacidade total, eles podem ir com menos mísseis, né? Mas o ponto é, se em um cenário que ainda não está nem de altíssima intensidade, então uma intensidade mais ou menos ali no Mar Vermelho, ali no Mar Arábico, se já está acontecendo dessa forma, imagina, por exemplo, num confronto contra o Irã ou com a China, que seria extremamente pior, né? Como ficaria os estoques deles, né, dessa forma? Porque, como eu falei, olha a produção dos THAAD, por exemplo, né? 800 na história, né? Tem vários aqui que a gente pode ver, são produzidos, por exemplo, 250 mísseis no ano. 250 dá o quê? 3 levas de míssil aí, por exemplo. Só para dar um exemplo, né? Olha quantos mísseis e drones foram lançados só pelo Iêmen contra Israel, ou só pelos Houthis, né, contra os navios ali na região, contra a frota americana e dos aliados deles também lá. Pô, 250 mísseis não é nada. É só olhar, por exemplo, a guerra da Ucrânia. Por dia são enviados centenas. 250 num ano é muito pouco, né? Então, aqui que dá o ponto. Com os americanos gastando dessa forma, daqui a pouco eles estão sem estoque, né? Então, isso aqui é uma coisa que tem que ficar bem claro para a cabeça de vocês, né? Então, aqui dá para sintetizar isso tudo, né? Como eu falei, que alguns analistas americanos chamam de espiral da morte, né? Que é um dos principais problemas da defesa americana hoje. É um dos principais. E isso já tem gente falando faz muito tempo, né? Eu já falo faz um tempo também, mas o comandante fala nada. Bom, muitos analistas sérios sabem disso. Na mídia especializada americana, eles falam disso quase diariamente. Que nem quase todos os dados que eu peguei aqui para fazer o vídeo ou o texto vieram de matérias americanas, né? Então, assim, o pessoal sério lá está muito preocupado com isso, porque realmente é uma situação muito preocupante para os americanos, tá? Porque a capacidade deles está indo para o buraco,
né? E eu vou dar um exemplo aqui muito nítido agora. Os americanos estão cada vez investindo mais em defesa, né? O orçamento vem aumentando gradativamente, isso sem contar a inflação. Tá? Porque é claro que vai aumentar ao longo dos anos, ainda mais nas décadas, porque tem a inflação, só que é muito maior do que só a inflação. Tá? Só para vocês terem uma noção, o orçamento do Pentágono hoje é 60% maior do que em 1975, para pegar um exemplo aqui. Né? Isso contando a inflação. Tá? Mas o retorno para a população, né, para a sociedade americana, vai diminuindo muito ao longo desse tempo todo. Né? Para vocês terem uma noção, comparando, né, em 1975, a Força Aérea Americana tinha 10.387 aeronaves. Hoje tem 5.288. Metade praticamente. A Marinha é igual. Né? Eles tinham 559 navios e agora tem 296. E com alguns já para encerrar. Né? Uma coisa, né? Muitos desses navios e das aeronaves já deveriam ter sido aposentados, por conta que já são mais antigas e tal, mas eles mesmo assim continuam com isso lá. Então, se fosse ver, seria ainda menos do que isso. Né? É que eles mantêm ainda para usar, mas seria ainda menor. Tá? Então, é só para mostrar como que está a situação hoje. Tá? Embora a gente pode também pensar por outro lado, né? Pode falar que nisso tudo também os equipamentos ficaram muito mais modernos, né? E com isso também mais tecnológicos, ficam mais caros, né? Mas isso aqui também é questionável, né? Porque, que nem eu falei, né? O LCS, por exemplo, ele é muito mais tecnológico, só que ele foi completamente incapaz de trazer de volta as capacidades, tanto que eles só fizeram 3, né? Porque assim, eu vou ver se eu explico melhor. Se eles tivessem feito 32 desse navio, vamos dizer que, se desse para falar dessa forma, ele equivaleria a 50 navios normais. Aí você está repondo um pouco da sua força, beleza. Só que eles estão fazendo coisas que são muito mais tecnológicas, que eles não conseguem fazer 32. Só conseguiram fazer 3. 3 não conseguem repor 50 um pouquinho menos tecnológicos. Entendeu? Esse que é o ponto. Eles estão perdendo muito a capacidade. A unidade está sendo, em tese, está sendo mais capaz. Só que o grosso da força está sendo menor. Entendeu? Então, dessa forma, os Estados Unidos estão perdendo força. Acho que assim deu para ficar mais claro, né? Então, inclusive, né, o LCS é um exemplo que o pessoal fala muito, né? Que é um projeto que ele não justificou o custo e o esforço para ser feito, né? Por conta disso tudo aqui que eu estou falando, né? Acho que já ficou claro, né? Mas é interessante também que eu descobri numa dessas reportagens, né, falando sobre isso, que existe um movimento, né, já há muitas décadas, chamado Military Reform Movement, né, o movimento de reforma militar, que é de funcionários do Pentágono internos lá que se ferraram por conta disso, né, mas que eles, né, se juntaram para jogar luz nisso aqui, para falar as podridões que tem lá dentro, falar um monte de coisa, mas que eles viram, né, em primeira mão, né, como que tem um grupo lá dentro, né, uma ligação, né, várias ligações entre a elite militar, né, a indústria de defesa, os políticos e a elite da sociedade americana, vamos dizer assim, né, com ligações sejam políticas ou financeiras, tá? Isso aqui, que nem eu já falei também naquele outro vídeo que está no final, eu acho, é muito curioso que os maiores generais, quando eles vão para a reserva, eles acabam entrando para trabalhar para as indústrias de defesa lá, né? À primeira vista pode fazer sentido, fala, pô, é um cara que manja de defesa. Só que depois você vai ver e fala, é claro, o cara tá já lá dentro ajudando pra caramba, né, a empresa. É só uma troca de favores, né? Só que é muito mais complexo do que isso, como eu já falei em outros vídeos também, né? Então, esse grupo, eles ficam botando a boca no trombone para mostrar isso para o resto da sociedade, né? E o resto do mundo também acaba vendo, né? Que eles falam, né, muito como que essa rede, né, ele desperdiça os recursos e produz uma série de armas com falhas significativas, né?
uma série de armas, de projetos bosta, para ser mais sincero, né? Então isso aqui que é o grande problema para os americanos. Bom, agora trazendo para um final, né, encerrando aqui o assunto, a realidade, né, atual dessa estrutura militar americana, ela é muito curiosa, né? Olha só, eles têm esse orçamento gigantesco que deveria, como eu já falei, se tornar, né, uma força militar robusta e eficiente, né? Só que está sendo corroída por todos esses pontos que eu já falei até agora e outros ainda, né? Aí pensa aqui, hoje em dia, como que a gente está vendo nos conflitos, né? Manter estoques de armamento é fundamental para se conseguir sustentar uma guerra, né? Uma guerra de autenticidade ou de longo prazo. Só que o sistema de produção, né, e o programa de desenvolvimento de projetos também, que são totalmente ineficazes e ineficientes, né, estão deixando os Estados Unidos vulnerável, né? Então, vamos comparar aqui com duas situações claras na minha cabeça que fica muito evidente, né? A primeira coisa, vamos pensar aqui, que está mais próxima da realidade agora também, né? A Força Aérea Americana, ela estima que o Irã tem pelo menos 3 mil mísseis balísticos só, tá? Só o balístico, fora os mísseis de cruzeiro e os milhares de drones que eles têm também, né? O que permitiria o Irã fazer muitos mais ataques, ou até ataques mais pesados do que eles fizeram contra Israel, que eles só fizeram 2 ainda, né? Esse segundo, que foi basicamente só com mísseis balísticos, eles gastaram em torno de 180 a 200. Se com 200 mísseis balísticos, levando nesse ponto, já foi uma coisa tão forte como foi, imagina se eles gastassem 1000 mísseis desse forma. E outra, eles têm a capacidade produtiva que eles estão repondo bastante, eles têm uma capacidade produtiva. Eu, particularmente, acredito que eles tenham muito mais do que 3 mil mísseis balísticos, tá? Essa estimativa é bem conservadora até, dos americanos, tá? Outros analistas dizem que eles têm, somados todos os mísseis, né, mais de 1 milhão. E eu não duvido nada disso. Até porque, se pensar, eles estão produzindo mísseis de todos esses sistemas que eles têm há décadas. Então é muito provável que eles tenham muitos mísseis, tá? Balísticos, claro, não tem como saber, mas eu diria que eles talvez tenham até mais de 10 mil. Mas o ponto é, eles conseguem fazer muitos ataques mais intensos contra Israel. Só que, pensa agora aquilo que eu falei mais cedo, de quanto custa cada míssil, por exemplo, do TAAD, né, para Israel, se eles tiverem que mandar mais baterias do TAAD, todos os mísseis antiaéreos também que eles usam pela marinha deles, que eles estão ali numa frota próxima a Israel e outra ali no Golfo Pérsico. Pensa o custo de cada interceptação. Lembrando que também muitas vezes esses equipamentos para defesa são extremamente mais caros do que o de ataque, né? Isso com os drones fica muito claro, mas até com os mísseis, dependendo de como for, fica assim também. Então, assim, o ponto é, olha o esforço orçamentário e prático mesmo de ter o equipamento que os americanos têm que fazer lá com Israel, por exemplo, né? Enquanto para o Irã seria muito mais tranquilo sustentar uma situação dessas, né? Então esse aqui é um ponto para vocês pensarem. Só que isso seria ainda muito pior numa situação com a China, né? Tem alguns... foi o Center for Strategic and International Studies, né, o CSIS, que ele fez um estudo, né, que indica que em um conflito com a China, os Estados Unidos poderiam consumir até 5 mil mísseis de longo alcance em apenas 3 semanas. Tá? Então, assim, a gente vê que o estoque total de mísseis poderia se esgotar em questão de poucos meses ou até semanas, né? Então, essa é a verdadeira capacidade militar americana. Pode ser que eles não tenham capacidade de sustentar um conflito prolongado com a China. Pode ser não. Do jeito que está hoje, com certeza eles não conseguem. Porque ainda mais vamos pensar a China. Se eu já falei do Irã, imagina a China. Capacidade produtiva e China é quase sinônimo, né? E os chineses têm muita quantidade de tudo. Só de lançadores de mísseis, se eu não estou enganado agora,
eu posso estar falando besteira, mas eu precisaria ver de novo. Mas agora de cabeça, se não me engano, eles têm mais de 2.000 lançadores de mísseis de cruzeiro antinavio na costa. Ou mísseis balísticos também, né? Mas mísseis antinavio de alta capacidade. 2.000. Imagina o estoque de mísseis que eles têm. É impensável fazer uma guerra contra a China hoje. Ainda mais tendo essa situação toda, né? Os americanos. Então eu tô falando isso aqui pra quê? Pra gente pensar os Estados Unidos com essa estrutura, né? Que tá bem... O que eu posso falar? Tá ruim, né? Pra eles, né? Vamos dizer dessa forma. Só que pensando junto todos os anseios, né? Todos os objetivos estratégicos, né? Toda a estratégia, né? O plano... Né? Bom, não vou dificultar aqui. Mas imagina todas as vontades americanas no sistema internacional. Tudo que eles querem fazer, manter a influência no mundo, né, defender Taiwan, defender as Filipinas, defender Israel, apoiar a Ucrânia e muito mais. Com essa estrutura. Não tem como. Né? Então, assim, eles estão ficando cada vez mais vulneráveis. Tá? E perdendo muita capacidade. Então, por exemplo, se a China, sabendo disso, pressionar ali nas Filipinas para não fazer nada em Taiwan, é um exemplo só, tá? Pode ser que colapse a estrutura militar americana. Não a estrutura militar, mas assim, a indústria bélica. Pode ser que eles não deem conta e tipo, acabe com tudo. Eles não conseguem. Quando era só a Ucrânia já estava difícil. Juntou Israel, piorou ainda mais, já está no limite. Se vier mais alguma coisa, eles não vão dar conta, vai acabar com tudo. Essa é a moral da história de hoje. Tá? Então, assim, isso tudo aqui é para mostrar como que dá para falar que os Estados Unidos, né, e até a OTAN, na verdade é um tigre de papel, né, que aquele colosso que ele era no passado já não é mais, tá? Isso por milhares de fatores a gente pode falar, né? Fatores políticos, sociais, militares mesmo, assim, de todo tipo de coisa que a gente pode falar, né? E a própria mudança do tempo mesmo também, né? Mas muitas questões de mentalidade, né, acabaram impactando nisso aqui tudo, né? Seja pela parte industrial, pela parte econômica também, né? Pela parte militar, pela parte social, por várias coisas, né? Mas a mentalidade impactou diretamente, né? Então esse aqui é um ponto que eu queria trazer muito, porque a gente é tão bombardeado pela propaganda, vamos dizer assim, americana e ocidental, que leva a gente a acreditar que eles são aquele colosso ainda. Só que se a gente olhar bem para ele, a gente vê que na verdade não é nada disso, né? Então isso ajuda muito a gente ter um entendimento melhor da realidade hoje em dia, né? Trazendo mais aqui, né? A gente olha tudo que está falando lá no Oriente Médio, não, os Estados Unidos vai fazer isso. Se você olhar daquela ótica que eles são colossos, fala, não, eles vão fazer isso, isso, isso. Só que se você olhar com a lente da realidade, você vai falar, pô, eles não têm condições de fazer isso tudo aqui que eles estão falando, né? Eles podem fazer isso ou isso, mas tudo isso aqui eles não vão conseguir fazer. Então pode ser que aconteça X, Y, Z, né? Então, por exemplo, pensando numa disputa ali com o Irã, nessa guerra do Oriente Médio que está rolando agora, talvez você já possa pensar, bom, eu acho que os Estados Unidos, junto de Israel, não conseguem fazer tudo o que eles estão falando que eles vão fazer, né? Isso é possível chegar nessas conclusões, né? Mas tudo olhando através da realidade, tá? Então essa era a grande ideia desse vídeo de hoje, tá? Trazer essa luz para vocês. Então eu vou encerrando por aqui, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido um vídeo bom para vocês, que tenha valido a pena essas informações todas, né? Que tenha contribuído para ter essa compreensão mais aprofundada da situação, né? E é isso, não vou mais falar mais porque eu já falei pra caramba até agora, né? Então, quem assistiu até aqui, muito obrigado. Convido quem está chegando agora no canal a se inscrever também, né? Ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Todo mundo que assistiu até aqui, eu acho que gostou, então acho que nada mais justo que deixar o like, né? Qualquer informação extra que tiver, comentários pertinentes, né, e respeitosos, deixa aqui embaixo, né? E compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta desses assuntos, ou com quem você sabe que vai ser bom, né, agregar essas informações também, né, com seus amigos, sua família aí e tal. E é isso, pessoal. Então eu agradeço mais uma vez, né, o apoio de sempre do pessoal que está aqui, e espero vocês no próximo vídeo então. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.